Oi, boa noite. Oi, tudo Tudo bem? jóia? Tudo e Tudo você? Quanto bem. tempo, hein? Quanto tempo, é? Ó quem entrou aí, ó. Rô. Oi, olha a rua aí. Entrou. Tudo bem? Seja bem-vinda. Ela, ela guardou aí a data, hein? Ah, tava na agenda. Tava? Acho que sim, porque eu não avisei. Vocês aceitam um Tava... cafezinho? Não, Alexandre, pô, até que era uma boa, hein? Acabei de atender agora. Aham. Eu não me preparei, mas o cafezinho é uma boa, É. né? Soraya, boa noite. A Mirinha também, uma amiga, entrou, já chegou. Ritinha, o pessoal tá chegando. Soraya. Pô, fiquei com inveja, Alexandre, desse Hum, café aí. quentinho, feito agora. Nossa. Oh, não fala. Agora não dá para sair daqui. Aí, ó, não ia perder por nada, Rô, claro. Ah, Aí, pedi o pessoal para dar um feedback. Vocês estão ouvindo? Porque eu tô de fone, ele tá de fone. Vamos ver se tá legal aí. O pessoal tá entrando. Eu terminei de atender agora, não deu nem tempo de tomar café. Terminei 15 para as 7. emendou Aí direto, só é. deu tempo, emendei direto hoje. Aqui, porque eu termino 6h30, ó, o pessoal tá ouvindo, que bom. Deu tudo certo. A gente está tão longe, né? É bom isso, né? Você está no sul, né? Eu tô no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Rio Guaporé. Grande do Sul. A quarentena me Guaporé. pegou aqui, tô aqui até hoje. É, Tô aqui até olha hoje. que delícia. Bom, nada mal, né? Você está perto de natureza? Hã? Perto de natureza? Bastante. Bastante perto da natureza. Bastante. É uma cidade É, isso com é bom. 25 mil habitantes só. É, essa Nossa, cidade ela tem o tamanho do Maracanã cheio. nossa. Era mais ou menos lá em Olambra, né? Quando eu morava lá, são 14 mil habitantes, né? Pouquinha gente. Dali é uma delícia, né? Gostoso, assim. Lugar pequeno. Tem um... Inclusive, a sensação que me dá às vezes é que a própria densidade do ar, mas a densidade no sentido pensamento, sabe? Como tem muito menos gente Uhum. pensando, a densidade psíquica ela é menor. Então tem uma certa Uhum. suavidade, como se fosse assim um clima assim que propicia a meditação. Por exemplo, meditar aqui é mais fácil. Vamos supor essa ideia, né? Sim. Mas não sei, pode ser uma viagem minha, mas a minha sensação é essa. Não, eu senti isso em Alhambra também, né? Um convite, né? Um lugar que você fica mais... Dá uma leveza, né? Uma egrégora mais suave, né? Com certeza. Olha quem entrou agora aí, Monique. Oi, Monique. Beijo para você. Ah, É a Monique, é. Monique. Ah, legal. Então, assim, eu sentia isso lá também, uma receptividade, né? O despertar é diferente, né? É. Porque não tem tanta. A frequência é uma outra frequência, né? Porque a gente está numa cidade grande com tantos problemas, né? Eu acho que essa coisa da vibração, ela interfere muito no nosso estado da mente, né? Com certeza. No estado mental. Então a gente tem essa situação, né? Sim. Bom, acho que dá para a gente começar, porque o Instagram derruba a gente, né? Quando falta 5 minutos. Então vamos aproveitar que tem assunto, né? O pessoal está chegando, respeito a galera que chegou Está no chegando o horário, né? horário. Eu sempre falo, quando o Instagram bota aquela mensagem aqui, eu falo assim, essa mensagem se auto... Não, essa live se autodestruirá em 2 Se minutos. autodestruir, né? 2 minutos. E como eu estou afim de deixar no IGTV gravado aqui, né? Porque é memorável esse momento aí, né? Então eu vou deixar gravado. Então a gente cuida para não perder, né? E eu queria agradecer as pessoas que estão chegando aqui, né? Depois a gente faz agradecimentos do final. E agradecer a sua presença aqui, né? A sua gentileza de estar aqui com a gente, trazendo esse conhecimento assim tão valioso, né? Porque a tônica do nosso espaço é esse projeto, né, de a gente trabalhar a favor da cura, né, a psicologia que trabalha com a saúde, né, Sim, que é sim. nosso propósito maior.
E quando você traz esse teu conhecimento que fala dessa cura, desse corpo, né? Desse corpo que fala, e é o que eu procuro transmitir aqui nas práticas, né? Da gente despertar o corpo, né? Despertar o nosso grande homem interno, né? Então, assim, eu queria te agradecer, porque você vem e reafirma e traz para a gente e vai esclarecer muita coisa que eu tenho certeza e que vai ajudar bastante a continuação do nosso trabalho. Então, eu queria agradecer a tua gentileza, sei que teu tempo é contadinho, né? Mas começar agradecendo as pessoas também. E é isso, agora é contigo aí. Vamos E eu também agradeço o seu convite. É um prazer estar aqui com você, né? Nesse movimento aqui de mais consciência, né? Do despertar de mais consciência para todos nós. Claro. E, na verdade, eu acabei dando um título para essa live, que é O Sintoma é o Limite, né? Que é interessante. Oi, Marina, tudo bem? Seja bem-vinda. O sintoma, que é uma questão muito misteriosa, né? Que é o nosso corpo chamando para ele mesmo, né? E é lógico que o sintoma, muitas vezes, é algo inconveniente que acontece com o nosso corpo. E a primeira coisa que vem, assim, é a gente se livrar dele. Tá? É a primeira coisa que vem. Eu quero me livrar desse sintoma, quer seja uma dor de cabeça, quer seja uma dor espontânea no joelho, quer seja uma tosse, quer seja qualquer coisa que passa a chamar a atenção para a gente do nosso corpo. Mas o sintoma, olhando de uma outra forma, ele pode ser assim, uma grande isca, um grande chamariz, como a mina do tesouro. É como se fosse assim, o mapa da mina de um tesouro. E esse tesouro é você. É algo ali que o seu corpo amorosamente, o seu organismo como um todo, está amorosamente chamando a sua atenção, tipo, olha para mim que eu quero expressar algo para você. É lógico que nós não podemos negar que muitas vezes a gente quer simplesmente ficar livre daquilo, e tudo bem, faz parte também. Por exemplo, nós temos os fármacos, né? Nós temos a biomedicina, que nos ajuda a gente ficar livre desse sintoma. Basta tomar, às vezes, uma dor de cabeça, você toma ali um remedinho ali, que facilmente você encontra na farmácia, e aquela dor, em pouco tempo, ela se dissolve, né? Isso dá um alívio. E não sou contra isso, acho interessante. Só que a questão do fármaco, né, desse remedinho mágico, né, que a gente toma e acaba imediatamente com aquele transtorno, com aquele inconveniente, ele mascara algo maior que poderia estar acontecendo ali por trás, né? Se a gente tiver a atitude, né, de sempre acabar simplesmente com o sintoma sempre que ele venha, a gente vai aliviar um certo aspecto, mas algo maior que poderia estar sendo investigado é deixado de lado. Boa noite, Mafalda. Seja bem-vinda. E eu chamo muito o sintoma de um grande enigma. E na clínica da psicologia, então, é o lugar exatamente para esse sintoma ser acolhido, recebido e olhado com todo o carinho e a atenção. E aí a oportunidade da gente ir seguindo essa trilha para ver o que está exatamente escondido ali por trás. E por trás está a nossa história. Por trás desse sintoma está a nossa vida. E hoje em dia a gente vê muito, é muito comum, né? Muita somatização isso acontece. E por isso que eu até chamei assim, o sintoma é o limite, né? Porque hoje em dia, provavelmente, as pessoas e o sujeito, né? O sujeito que vive hoje, nos tempos atuais, provavelmente
é muito diferente do sujeito que viveu no início do século passado, quando foram criadas várias linhas da psicologia, onde Freud começou a desenvolver a psicanálise, né? O Reich também, através inicialmente da psicanálise, foi em direção ao corpo, né? E todas as outras linhas daquela época que nasceram, muitas linhas naquela época da psicologia, que são muitas vezes são a base da psicologia atual, até outros caminhos da psicologia atual, tem como base as linhas teóricas que nasceram naquela época, no início do século passado e meados do século passado. Provavelmente aquele sujeito que viveu lá era um sujeito muito diferente, sujeito com que Freud trabalhava, com que Freud investigava, com que Reich atendia. Esse sujeito era muito diferente do sujeito atual. Lá atrás, naquela época, século passado, a gente tinha muitos casos de uma forte repressão. O sujeito era muito caracterizado por conter dentro dele uma grande pressão de uma repressão sexual, e principalmente as mulheres também, uma repressão que vinha de centenas e centenas de anos para trás, e ali que nós verificamos os casos extremos chamados de histeria, né? Que era uma tamanha repressão sexual, tamanha repressão da expressão sexual feminina, muito forte com relação à mulher, essa repressão. Tinha nos homens também, mas muito forte com relação às mulheres. E que essa repressão acabava causando sintomas muito bizarros para a época, que é o sintoma daquelas histerias da época, que eram aquelas conversões, as pessoas ficavam catatônicas, né? Então tinha convulsões, era uma coisa, eram fortíssimos esses sintomas. E justamente o Freud, um médico, né? Ele começou a falar, não, isso aqui tem alguma coisa nisso que não é uma questão fisiológica, não é uma questão que a gente vai tomar um remédio, isso vai passar e vai ficar por isso mesmo, não. Então, com essa tendência investigatória, ele foi adentrando aquelas pessoas com aqueles sintomas tão fortes, e à medida que ele foi investigando ali cada uma delas, ele aos poucos foi criando esse processo fantástico de autoconhecimento, de terapia, que é a psicanálise, né? Mas hoje em dia a coisa está um pouco diferente, né? Hoje em dia a coisa está um pouco diferente. Aquela repressão que as pessoas sofriam naquela época, de alguma forma, elas tiveram alguma expressão disso, a partir do movimento hippie, da liberdade sexual, da emancipação sexual da mulher, né? A mulher adquirindo um outro lugar na sociedade, a mulher senhora de si mesma, dona do seu próprio nariz, dona do seu próprio dinheiro, né? Podendo ter a sua liberdade de expressão, o seu prazer, de correr atrás do seu prazer, não mais tão dependente do homem daquela época, né? E todos esses movimentos que nós tivemos de expressão da nossa sexualidade aliviou de uma forma muito grande aquela carga coletiva, né, que existia em cada indivíduo daquela época. Hoje em dia, o que nós encontramos muito por aí, na nossa contemporaneidade, não é mais tanto, não que não exista. Boa noite, Tânia, tudo bem? Não que não existam repressões a gente ainda hoje. Claro que existe. Muita repressão também. Mas não é mais aquela repressão centenária, né? Que pressionava o indivíduo de uma forma muito forte. Muito forte. Hoje, nós estamos lidando mais com uma questão que não é mais essa repressão fortíssima. Hoje a coisa mudou de figura.
Hoje a gente encontra mais uma questão de falta de limite do que propriamente de uma repressão. Não que não tenha repressão, né? Mas a falta de limite talvez seja a questão mais encontrada hoje nos indivíduos, né? Existem vários estudos, várias linhas teóricas que investigam por que o indivíduo hoje é assim, né? Tem questões sociológicas, políticas, questões da própria constituição hoje do eu, né? Constituição da personalidade. Tem a ver com a questão hoje da castração, né? Que antigamente a castração era muito rígida, muito forte, né? Havia um homem em casa muito autoritário, né? E onde a castração era muito forte, né? O que pode, o que não pode. Hoje já não existe mais tanto essa autoridade, né? Então, as pessoas hoje, o indivíduo hoje, ele é constituído muito nessa falta de limite. E a personalidade dele hoje é como se vazasse conteúdo, é como se a própria personalidade do indivíduo, se a gente imaginar, por exemplo, o nosso corpo tem a pele que reveste todo o nosso conteúdo orgânico no nosso, os ossos, a carne, o coração, todas as vísceras, né, o sangue, está tudo muito bem bonitinho, revestido por essa pele. Esse é o nosso limite. Mas da mesma forma que existe a nossa pele externa física revestindo todo o nosso conteúdo físico, existe também dentro de nós uma pele psíquica. Essa pele psíquica que nasceu exatamente do contato da nossa pele física, através dos estímulos sensoriais, do contato com a nossa mãe, contato com os nossos cuidadores, vai criando dentro da pessoa também uma representação psíquica de um limite psíquico. E da mesma forma que hoje a pele, ela protege e envolve o nosso corpo com todos os órgãos, a pele psíquica envolve também todo o conteúdo psicológico, memórias, representações psíquicas, todo o nosso conteúdo interno, psicológico, também existe uma representação através de uma pele psicológica. O que acontece é que essa pele interna, hoje, ela ficou porosa. Por N razões, e eu não vou ter tempo aqui para entrar profundamente nessas razões. Tem razões políticas sociais, por exemplo, crenças coletivas da humanidade, né? A Soraya está falando assim, a impressão que tenho é que os jovens atuais sejam muito, muito fluidos. Pois é, Soraya, você tocou num ponto muito interessante, que é a famosa fluidez, né? Que aquele famoso escritor Bauman escreveu muito sobre isso, né? Hoje os indivíduos eles são mais fluidos. Os vínculos também são fluídicos, né? São todos fluidos. É difícil hoje você sustentar um vínculo mais profundo com as pessoas, porque tudo é muito rápido, é como se fosse o rio acelerou. Então nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo para nada, nem para nos relacionar profundamente com uma pessoa. E através desse vínculo também muito fugaz, né, que o Bauman chama da liquidez da modernidade, os sujeitos também constituídos por essa mãe líquida também ficam líquidos. São sujeitos também que essa pele psíquica que eu estava comentando, e que você comentou muito bem aqui dos fluidos, né, dos jovens, essa pele ela fica porosa, ela falta camada nela para sustentar melhor esses conteúdos. Isso é uma das questões dessa liquidez da modernidade, né? Nós temos outras questões, por exemplo, na Idade Média, por exemplo, havia uma crença coletiva muito grande na existência de um Deus que vivia lá fora da gente, lá fora da vida humana, né?
e que controlava tudo, olhava para tudo, julgava tudo e protegia o ser humano das adversidades. Acontece que essa crença desse Deus caiu. Ela caiu completamente. Então isso aí já foi um baque nessa estrutura coletiva que ajudava a estruturar os indivíduos. Também está atuando nessa pele porosa que eu estou comentando, entendeu? Depois nós tivemos a era do iluminismo, tivemos a razão. Então houve uma grande... Já que Deus caiu, então pelo menos a razão humana vai salvar a humanidade. E a razão não salvou ninguém, muito pelo contrário. Nos levou para confusões, em cima de confusões, para duas grandes guerras, né, que nós tivemos no século passado. Então a razão também despencou. Hoje o ser humano não tem um marco coletivo que possa dar sustentação à sua individualidade. O que acontece hoje, a sensação que dá, quem falar mais alto leva, quem gritar leva. Aquele que falou qualquer coisa, não, é aquele que tem razão, ou então é o outro que tem razão. Então, hoje ninguém sabe, hoje é o reino da confusão. E isso é mais um fator que falta essas tradições, falta essas crenças coletivas que embasavam o ser humano e que davam sustentação à própria elaboração da personalidade dele. Então, eu estou citando alguns fatores possíveis dessa constituição desse novo sujeito na contemporaneidade. O fato é que, o que acontece quando eu falei dos sintomas? Os sintomas, já que esse sujeito é um sujeito líquido hoje, ele é um sujeito poroso na sua pele psíquica, então o conteúdo está derramando. É um sujeito cujos vínculos estão fugazes, estão difíceis, estão frágeis, né? Esse sujeito também está perdendo grande parte da capacidade simbólica dele. Que o ser humano, ele é animal biológico, mas ele é, sobretudo, um ser de simbolização. Nossa vida é uma simbolização constante. O sentido que nós damos para a nossa vida é simbólico e nós é que somos responsáveis por esse símbolo. Essa capacidade de simbolização, com a queda das velhas tradições que a gente acreditava como um todo, a gente perdeu muito essa capacidade de simbolização. Então, o que acontece hoje com esse sujeito líquido, poroso e fluídico, né? Como a Sandra estava falando aqui. Esse sujeito somatiza. Ele precisa somatizar. Então, quando eu estou dizendo isso para vocês, eu sei que o sintoma muitas vezes é desagradável. A gente quer ficar livre dele. Mas olhem com carinho para ele. Porque essa somatização exagerada que existe hoje na humanidade, ela tem uma função para trazer para o corpo, para aterrar esse sujeito líquido, perdido, confuso e que perdeu a capacidade de simbolização. Não é à toa que o índice de depressão hoje no mundo é assustador. É assustador, porque se perde também o sentido da vida. Mas isso olhando sob um prisma um tanto quanto meio negativo. Tá? Qual é o lado positivo dessa situação? O ser humano está livre para investigar. Antes, aquelas velhas crenças e aquela forte repressão deixava ele muito aprisionado, encadeado e muito preso naquelas representações coletivas que eram muito firmes. Hoje, o ser humano é livre para ele investigar por si próprio, porque hoje sabe-se que ninguém sabe. Aquela máxima do Sócrates, só sei uma coisa que nada sei, hoje todo mundo hoje, em algum nível dentro da pessoa hoje, sabe que ninguém sabe. Ainda mais, e agora no coronavírus a gente vê a expressão bizarra disso, porque ninguém sabe nada. Não só do coronavírus, mas eu estou falando do âmbito maior também, filosoficamente falando. Sim. Então isso tem um lado bom. Primeiro, o sintoma está trazendo para o corpo. Isso é bom. Está enraizando. Porque se não traz para o corpo toda essa questão que eu estava comentando aqui, o perigo é o quê? É da pessoa alienar. Se não traz para o corpo, aliena. E alienar é pior do que o sintoma.
Alienar, você perde a noção das coisas. Como o Reich vai chamar do orgônio, a energia orgônica na alienação, ela sai do corpo, a pessoa fica suspensa, que é também um fenômeno muito comum hoje em dia, que muitas vezes a gente pode dar um nome, mas não é um nome clínico, tá? Eu vou dar um nome generalizado, que é o nome do borderline, a beira da linha, né? Da linha da consciência. É quando a energia orgânica, o Reich comenta, ele escapole e a pessoa fica suspensa. Hoje existem muitas pessoas que comentam assim, nossa, é como se eu fosse um observador de fora olhando a minha própria vida. Ela se sente como observador de fora, olhando. Eu já vi vários relatos de vários pacientes meus dizendo que muitas vezes se sente apenas um observador olhando a vida dela se suceder. Essa observação de fora acontece hoje em dia, e muito, justamente por essa pele psíquica porosa que o conteúdo ele escapole e aparece do lado de fora como uma observação. E muitas vezes, muitas pessoas podem até confundir essa observação como a observação da meditação. E a gente não deve confundir uma coisa com outra, é muito comum essa confusão. A observação da meditação é um observador que você vai treinando à medida que você vai meditando, você vai fortalecendo. A observação da meditação não é algo que vai te desenraizando do corpo. Muito pelo contrário, a observação, o observador da meditação, a cada meditação você vai se sentir mais encarnado, mais no corpo, mais te puxando para o corpo. Se a meditação está te puxando para desconexão, você toma cuidado, porque isso não é meditação. Isso aí provavelmente faz parte desse fenômeno, desse sujeito líquido que nós estamos vivendo muito hoje em dia. Então, é muito importante a gente se dar conta. O sintoma, olha com carinho, o sintoma é bom, está te trazendo raiz, está te trazendo realidade, está te trazendo o que nós chamamos na psicologia corporal de grounding. Grounding é enraizamento, é a energia entrando para o corpo. Todo o meu trabalho enquanto psicólogo corporal, psicólogo que segue a base, né, da linha de William Reich, todo o nosso esforço é trazer as pessoas e a mim mesmo, todos nós, para mais contato com as nossas sensações corporais, mais contato com o nosso corpo. Essa é todo o trabalho, no fundo o trabalho do Reich é trazer a pessoa de retorno para a própria casa. E essa casa são as sensações corporais. E que nesse momento a humanidade sofre um grande desenraizamento dos indivíduos. Isso é uma coisa muito comum. Então, vamos olhar esses sintomas, já que foi o tema hoje que nós nos propomos a falar, vamos olhar esses sintomas como algo muito positivo também. Muito positivo. Está nos trazendo para a nossa realidade, está nos dando o grounding e nos está dando uma pista bonita para a gente seguir ele carinhosamente e ir atrás dessa pista, que lá no fundo dessa pista provavelmente está o grande tesouro da nossa vida, que é a nossa própria consciência. Isso é como eu vejo esse momento atual. O que você sente disso, Sônia, que eu estou falando? Não, eu só sinto. Eu só sinto. E o que eu procuro realmente trabalhar no grupo, aqui no espaço, como instrutor de meditação, e também, né, essa visão do corpo, de integrar a mente, o corpo, né, proporcionar, convidar as pessoas a essa experiência dentro do corpo. Né? É o que eu chamo do grande homem, né, que é a consciência, e que a gente tem que estar em contato, porque é exatamente essa sustentação que você falou muito bem, da presença encarnada, né? Encarnada dentro do seu corpo, do seu templo. Sim. E porque o convite, a mente, ela é volátil, né? Então ela se corrompe facilmente pelas atividades externas, né?
A mente condicionada, obviamente. Né? Sim. Então, eu acho que o sintoma, o corpo, ele está falando alguma coisa, ele quer contar para você. Né? A gente precisa ouvir o corpo. Eu acho que essas práticas, essas experiências da gente estar praticando, né? A gente vai interagindo cada vez mais com essa pele psíquica, né? Para a gente perceber os vazamentos, né? Porque são vazamentos, né? E olha, a gente vê, temos, né? agora nesse isolamento, né? Você vê, Nossa, não tem como fugir, não tem como fugir disso, né? não tem como fugir de si, né? Mas mesmo assim, sim, claro. Você vê que tem essa gama das mídias sociais e tudo mais. Estamos utilizando uma mídia aqui agora nesse momento, né? Nada contra isso, muito pelo contrário. Mas existe uma tendência da gente escapar de si através desse mundo da internet muito grande, né? E está trazendo tantas informações, né? Infinitas informações que não param de chegar. E os acontecimentos, né, externos, que são rápidos, como você falou, né? Um mundo veloz. Né? Então, as pessoas, a mente, ela vai embora, vai junto, né? Se conecta. E aí, obviamente, que a pessoa fica cada vez mais distante desse contato, né? Com o verdadeiro ser, né? É aí que o sintoma vem, né? O sintoma vem. Quando a pessoa começa a se afastar vem para chamar muito, atenção, né? Os sintomas vêm para trazer a pessoa de volta, né? E aí até o título da nossa live hoje eu falei, o sintoma é o limite, né? O sintoma... Se esse sujeito hoje ele está com a pele porosa psíquica, está esvaindo para tudo quanto é lado, dificuldade dos vínculos, ele está meio perdido, né? E o sintoma é uma forma dessa pele interna que está porosa se reorganizar. É a própria lanterna dos vazamentos, né? Uma forma de você iluminar, né? Agora, eu não sou, lógico que não sou contra a medicação alopática, porque ela tem o seu valor, a sua importância, mas a preocupação que a gente tem, né, Alexandre, é de um mundo remediado, né? Porque tudo é remédio. Tudo é remédio. Para tratar sintoma, sim, né? Para tratar sintoma. Não que o remédio não seja importante, mas eu acho que a gente tem que... Eu chamo muita atenção para isso, né? Da relação que a gente tem com o remédio, o mundo medicado, como a gente vive, né? Porque tem, enfim, outras coisas envolvidas aí que a gente sabe, né? Não é o caso aqui da gente estar falando, mas a gente precisa olhar para isso, né? Assim, por que a minha cabeça dói? Por que o meu estômago dói? Né? Por que eu tenho tantas tensões musculares? Né? A dificuldade de relaxar, quer dizer, o que o corpo está querendo contar, né? Para a gente. Exato. Né? Sempre estar atento a isso, né? Sim. Sempre. Eu achei assim, incrível essa metáfora sua, né? Dessa pele psíquica interna, porque a gente não tem a consciência do sutil, né? A gente trabalha com denso. Isso. Então, a pele que a gente conhece, a pele que nos habita, é a pele de fora. E a pele de dentro. Isso eu achei fantástico. Isso, né? Isso é muito legal. Isso é fascinante mesmo. É a pele que habita do lado de dentro, né? Que na verdade, foi constituída e nasceu em função do toque amoroso da mãe no nosso corpinho, na nossa pele. Nós sabemos que nem sempre nós temos esse toque amoroso, não é verdade? Eu não estou sendo poliana aqui para dizer que só nasce, né, a pele psíquica que se você tem toque, não. É lógico, a gente precisa de amor, senão a gente não estaria aqui, né? De alguma forma recebemos esse amor, truncado ou não, recebemos, senão não teríamos sobrevivido, né? Então, esse toque materno, ou dos cuidadores que pegaram a gente para amamentar e tudo mais, nesse toque, nesse olhar desse cuidador, da cuidadora, isso é Freud, tá? Estou falando Freud, tá? Vai nascendo dentro de nós a representação psíquica de nós mesmos. Então, o nosso eu, Alexandre, Sônia, nasceu do contato cutâneo. Essa sensação que nós temos de eu nasceu do toque. Olha como o toque, gente, é importantíssimo. Entendeu? É importantíssimo. É fantástico isso. E a gente vive num mundo, né, que privilegia o pensamento, né? Sim.
Então, a gente na verdade, essa coisa do toque, do tocar, né? Do Numa tocar. sociedade também moralista, né? Aham. Tem essa coisa a gente já perde isso, né? Então, a gente vive nos pensamentos. Claro, Então, já é uma dissociação, uma dualidade que a gente cria, né? sim, Com sim, essa realidade, com esse aterramento dentro da gente, né? sim, E a sim, saída é você olhar para fora, né? E interagir com o território o tempo todo, né? Não que a gente não tenha que interagir, mas eu acho que num desprezo total do sim, conteúdo interno, né? Eu acho que essa é a grande questão, né, da sim, gente. sim, sim, com certeza, sim. Você falou muito bem, você disse que hoje privilegia muito o pensamento, é verdade. Sim, Parece que foi a maldição, né, que o Descartes lançou sobre nós, né? Ele sim. teve aquela frase terrível, né? Penso, logo existo. Penso, logo Aí existo. ferrou tudo, né? Porque todo mundo acreditou naquilo e então o pensamento tem a Sim, preponderância, né, sobre as outras faculdades humanas. Isso é uma tem nada a ver isso, né? Mas acontece que isso acabou sendo uma diretriz dentro do nosso inconsciente, sim. Tem uma professora aqui falando, a Soraya. Soraya está falando aqui, eu sou professora, como trabalhar com os alunos, ou seja, como usar essa experiência, vivência, né? Experiência barra vivência, para o estudo, por exemplo. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta da Soraya. Experiência, vivência, para como lidar com os alunos na sala, para ter esse retorno para as sensações, ou eu não entendi muito bem. Você entendeu, Sônia? É o que ela está perguntando não, aqui? eu não tô tendo acesso aqui Ah, às tá. perguntas. Você que É, tem que monitorar, não sei o que aconteceu aqui que não aparece para mim. tá. Tá bom, tá contigo. Como trabalhar Eu com não os, sei se como trabalhar com os alunos. Bom, no sentido assim, de se o professor puder sempre dar alguma vivência na sala de aula, que não só é o entendimento intelectual, alguma prática, já está fazendo uma ligação aí, né? A prática sempre acompanhando o conhecimento do pensamento, conhecimento intelectual, né? Eu acho muito importante a prática como fio terra para complementar o conhecimento. E no caso dos alunos, eu vejo sempre como uma possibilidade de ter momentos em que o aluno possa ter um momento de introspecção dentro até da sala, não sei como seria isso, de ter contato com as próprias sensações por algum momento, para sair daquela ilusão de que ele está estudando algo que praticamente ele não tem nada a ver com aquilo, né? O que a gente estuda devia ser visceral para a gente, né? O nosso estudo deveria ser algo muito intrínseco para nós. Seria uma questão de vida ou morte para a gente, o estudo. O estudo devia estar falando da nossa alma, do nosso coração, para ter uma função de enraizamento na gente, né? E de autoconhecimento. Porque estudar algo e se sentir à parte é aquilo que eu estava comentando, né? Sobre o borderline, né? Que uma parte dele sai para fora e fica observando de fora, como se ele observasse a própria vida, como se a própria vida dele fosse uma vida de outra pessoa. Então ele está do lado de fora observando a vida do outro. Isso acontece muito hoje em dia. Muitas pessoas têm essa experiência, essa sensação de não pertencimento do próprio corpo. Então, e a sala de aula é uma sala de aula só de informação, de livros, de intelectual, é um, é um, é um prato cheio para a gente reforçar essa observação imparcial de si, né? Eu sinto assim. você sabe, Alexandre, uma das coisas que eu percebo muito na minha prática profissional, na sua também, obviamente, acho que a gente não vai discordar disso, a evolução do meu trabalho como psicóloga, né, depois que eu me tornei, né, uma psicóloga transpessoal e incluí as práticas corporais no processo terapêutico com meus pacientes, Aham. eu senti assim, uma evolução incrível, porque é aquela coisa que você integra, né, todo um trabalho que a gente faz, né, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, com a prática, aquilo que é vivido no corpo, é sentido, né? Eu acho que isso dá o sentido.
e faz uma diferença muito grande. Eu acho que em qualquer atividade, qualquer área, porque existe a estrutura, né, quer dizer, incognoscível, né, que é o aspecto simbólico do nosso ser, que não é privilegiado, né? A gente privilegia muita área cognitiva. Sim. A inteligência, né, o pensamento, mas essa parte incognoscível que fica ali morta, né? Que não é vivida, a arte de simbolizar, de poetizar, né? Aquela coisa da poesia em tudo que você faz na vida adulta, isso gera na pessoa um sintoma de morte, né? Praticamente. Sim. Porque a vida adulta por si só ela já é uma jornada dura de evolução, de responsabilidades, né? Da gente ter que alinhavar uma série de coisas. E quando você não tem, você deixa de lado esse aspecto lúdico e poético da vida, né? A gente tem, não sei, eu sinto que essa forma, né, mais assim, integrada do trabalho é um caminho onde o paciente, a pessoa, ela reconhece dentro dela a possibilidade de cura, a capacidade de se curar. Não sei, eu vejo dessa forma. Sim, concordo com você. É o caminho da integração de tudo isso, de todas as faculdades humanas, sem negar nada. O lúdico, sim, o poético, o artístico, né? E o corpo, a mente, tudo fluindo num trabalho de integração. Uma unidade. Né? A unidade, a gente sabe, é a unidade, sim, que nos faz, né? Nos faz, sim, sentir assim, poxa, essa vida tem o maior sentido para mim. Aí vem um sentido, né? O sentido vem dessa unidade. Quanto mais a gente está partido, um ladinho puxa para cá, outro para ali, mais a gente fica dilacerado e perde mesmo o sentido das coisas, né? Como acontece hoje em dia no mundo, existe uma grande perda do sentido da existência. Grande perda. Não sabemos se a vida tem um sentido em si mesma. Nós não sabemos disso. Na verdade, a gente não sabe. Mas se a gente não sabe, e se não tem, ou se tem um sentido em si mesma, pelo menos o ser humano, como ser simbólico que ele precisa dar um sentido para ele. Diz aquele filósofo Jean-Yves Leloup, né? Aquele psicólogo também, eu acho. O Leloup, ele fala, a pior dor que existe é a dor que não tem sentido. Imagina se você está sentindo uma profunda dor e você não sabe dar nenhuma representação para aquela dor. Agora, se você está sentindo uma grande dor, mas você dá aquela representação, mas eu estou sofrendo porque eu estou evoluindo. Putz, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Eu estou expandindo a minha consciência, eu estou sofrendo por isso, eu estou aprendendo, eu estou crescendo. Aquela dor muda de figura. Então o Leloup fala isso, a pior dor é a dor que não tem sentido. Nós somos seres do simbólico, nós somos seres do sentido. E a gente precisa estar encontrando isso de alguma forma a cada dia, a cada momento. A cada dia nós temos que encontrar o sentido. Mesmo que esse sentido seja fictício. Às vezes, o ser humano, às vezes, ele vive numa vida tão fictícia, às vezes, né? Que ele precisa de alguns marcos, mesmo que sejam falsos. É assim. Agora, se a vida mesmo tem um profundo sentido ou não, aí nós temos que investigar. Por isso que esse ser humano hoje, ele é livre hoje para investigar. Porque como nada é sabido mais, ele está livre para caminhar. Ele está livre para investigar. Ele está livre para ver dentro dele o que está por trás desses sintomas. Quem é ele por trás de tudo isso? E se a vida tem um sentido mesmo ou não tem? É uma pergunta. Essa pergunta pode levar você numa direção. E uma das grandes direções na vida nossa, nós sabemos hoje mais do que nunca, é a meditação. Uma das grandes direções é a meditação. A terapia também. A terapia associada à meditação, então, são duas ferramentas que eu chamo de duas asas do pássaro que funcionam juntas, complementarmente, né? E esse pássaro, sim, usando essas duas ferramentas, as duas asas, ele pode alçar voo em direção ao infinito desse céu. Porque a terapia e a meditação juntas não tem nada mais, que eu não conheço nada mais profundo e melhor do que isso, para o autoconhecimento e para o nosso voo.
Tem uma coisa, Alexandre, que eu acho que o Leloup fala, e seria legal você dar fala um pouquinho sobre o corpo de dor. É, o corpo de dor, né? Isso é uma coisa incrível. Você sabe quem é que eu ouvi falar muito disso também? É aquele Eckhart Tolle. Não sei se você... Ah, sim, isso aí O é Eckhart o Tolle... poder de agora. Ele Eckhart está com Tolle, vários livros agora. Tem o Poder de Agora, que foi o primeiro que nós vimos do Eckhart Tolle, né? E é. depois tiveram outros aí. Até chegou na minha mão agora há pouco tempo, uma amiga me deu. Eu achei demais. O Eckhart Tolle realmente é uma... Eu assisti ele em São Paulo. Ele é maravilhoso, né? Nossa! É o Eu, Poder de Agora, né? O livro mais que conhecido ele dele. Ele foi... tem também um livro de uma nova visão, né? Que o Despertar para uma Nova É Consciência. esse que eu recebi O de livro uma amiga. isso é Lindo maravilhoso. demais. O livro dele Lindo é lindo demais. demais. Ele é incrível, né? Ele fala disso E eu também. estava lendo até esse livro dele, esse último que você comentou agora, que ele fala desse corpo de dor, como ele se manifesta nas nossas vidas. Inclusive, como eu tenho um filho de quase 4 anos agora, né? Meu filho vai fazer 4 anos. E ele fala que o corpo de dor se manifesta muito através das crianças pequenas. Sim. As crianças de pequena como esponjinhas, sabe? Elas são tão abertas, tão vulneráveis e tão sem proteção, sem as nossas defesas, que eles expressam do nada esse corpo de dor. E eu verifiquei no meu filho que isso é um fato. Meu filho, do nada, entra numa dor que não tem motivo aparente para aquela dor. Não tem o menor motivo. Ele cisma com qualquer coisinha que não deu do jeito que ele queria para ele entrar numa profunda choro e dor. E eu estava lendo o Eckhart Tolle justamente falando do corpo de dor. E eu falei, meu Deus, meu filho está expressando esse corpo de dor. Olha aqui. Aí depois que eu li o Eckhart Tolle, eu lidei com esse corpo de dor do meu filho de uma forma muito diferente. Eu simplesmente acolhi, não procurei sentido porque ele estava chorando, e simplesmente trouxe ele para o meu peito, deixei ele se expressar, e aquilo vai embora. Da forma que veio do nada, vai embora do nada. Esse corpo de dor é uma coisa muito misteriosa, que é uma coisa do coletivo da humanidade. É uma coisa do coletivo da humanidade que ele é expresso de uma forma individual para cada pessoa, mas ele tem uma nuvem do coletivo que está reverberando diretamente nessa vida individual da pessoa. Então, por exemplo, você pode até detectar, pelo que eu entendi do que o Eckhart Tolle falou, você pode detectar em você, ainda mais agora que nós estamos vivendo um momento doloroso muito grande da humanidade, onde muitas pessoas... Uma dor coletiva, uma dor né? profunda. Uma dor coletiva. Pessoas estão perdendo, né? Parentes uma atrás da outra, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão perdendo dinheiro, estão perdendo as coisas que elas têm, estão perdendo empresas, está fechando. Uma bola de neve econômica está vindo aí de uma forma louca cada vez mais. Olha o corpo de dor que deve estar assolando a humanidade hoje. Então, se um dia, por exemplo, você simplesmente despertar da sua cama, num sono que você teve à noite, e você sentiu um mal-estar muito grande, uma dor profunda ali, pode ser que daquilo não esteja falando diretamente da sua história exatamente. Você pode estar canalizando, como meu filho faz, como eu faço às vezes. Não sei se a Sônia também às vezes tem essa experiência. Sim. De você materializar esse corpo de dor naquele momento na sua vida. E do jeito que ele vem, daqui a pouco você toma um café de manhã, aquilo vai embora. É muito doido. E a gente capta também, né? Dependendo do estado da sua mente, nós somos seres vibracionais, né? Então, da frequência que você entra, às vezes, numa frequência tão, assim, veloz, né? Você fica tão conectado às informações, às coisas que acontecem, de vários temas, né? E você pode captar também. Né? Quer dizer, através da pineal mesmo, da você pineal, capta essas ondas, né? Essa frequência, isso. E você incorpora esse corpo de dor.
Sim. E se você mantém, cristaliza, você pode até desenvolver um sintoma mesmo físico, né, Pode, Alexandre? pode. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que prestar atenção nesse corpo de dor, da relação com o outro, das projeções, né, daquilo que a gente também assume como nosso, que não é nosso, de pessoas que estão próximas, né? Então, isso também tem a ver com o corpo, né? A gente precisa prestar atenção Com nisso. certeza. Né? A Soraya colocou aqui, você entendeu sim, pelo tipo de resposta que deu. Ah, legal, Soraya. Que bom. A Rosânia está colocando aqui, sou eu. O que é você, Rosânia, que você está colocando aqui? É o corpo de dor? O que é você aí? Não entendi. Sou eu quem? Então, quem se manifestou? Quando a gente amanhecer, ou qualquer momento vier essa dor profunda, olha para dentro um pouquinho e pergunta, isso é meu? Se não é meu, devolve. Devolve ao remetente, como fala, devolve ao remetente com pitadas de consciência anexada. Sim. E assim, eu acho que essa prática, né, diária da gente estar recolhido, olhar para dentro, né? Que eu digo sempre olhar para baixo, olhar para o coração, né? Levar a mente para o coração para integrar. Uhum. Isso cria, a gente desenvolve essa sabedoria mesmo, né? De identificar Sim. o que é a minha dor, o que é a dor do outro. Isso, né? sim. O que essa dor, essa parte do corpo, o que está querendo me dizer? Porque vem na intuição, Sim. né? Vem na intuição a resposta, né? Vem. E a gente para de ficar buscando fora da gente as respostas, né? Sim, com certeza. Para não fortalecer essa coisa da dualidade, né? Isso não é meu. Aí entra no processo de negação. Essa raiva não é minha, essa história não é minha, nada disso é meu, né? Isso é também uma forma da gente perceber, né, Alexandre? Sim, corpo, às vezes as pessoas vêm para a terapia, quando começa um processo terapêutico, ela está muito misturada com as questões familiares, então ela vem numa simbiose muito grande. E a dor dela passa a ser uma dor quase que da família, né? Então ela precisa separar o que é meu, o que é da família, o que é meu, o que é da minha mãe, o que é meu, o que é do meu pai, dos meus irmãos, né? E isso é um processo terapêutico. Esse corpo de dor que nós estamos comentando agora é uma outra coisa, não é essa dor simbiótica, né? É uma dor do inconsciente coletivo da humanidade. É uma coisa mais profunda que o Eckhart Tolle que também dói, né? Que dói muito. A Rosânia está falando aqui, ó, é o corpo de dor dela que estava se referindo. Ó. Ela falou, eu sou esse corpo de dor. Dor profunda. Uhum. Tá vendo? Ela identifica nela. Então, Rosânia, eu te dou uma dica. Já que você está percebendo isso, não é você, né? Porque você já consegue se deslocar, né? Você já está percebendo. Isso aqui é o exercício que a Sônia estava falando. Procura exercitar e identificar isso em você. É seu? É meu? Ou não é? Se não é, deixa aí. Toma uma xícara de chá de manhã e vê se ele vai embora. Se for embora, não era seu. É maravilhoso. Então, Alexandre, temos 7 minutos. Queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida, aproveitando esse tempinho aí. Que esse tema do corpo ele é muito vasto, né? É muito vasto, é. Muito vasto. E aproveita porque essa live se autodestruirá em alguns minutos, hein? E a Sônia tem que ser rápida ali, senão ela se destrói mesmo, nem guarda mais. E assim, a ideia, né, de estar trazendo esse tema aqui para o nosso grupo é para a gente estar fortalecendo essa jornada de olhar para a gente, né, Alexandre? Sim. Nós que trabalhamos nessa área da gente, que trabalhamos com saúde, não com doença, né? Eu acho que psicologia é saúde, não é doença. A gente tem essa visão de que a cura, a possibilidade da cura está dentro de cada um de nós, né? Sim. E é onde a gente encontra, né? Todas as possibilidades, todos os recursos, a gente inaugura todas as fontes, apesar da dor, né? Porque dói muito fazer isso, né? Sem remédio, dói muito. Dói bastante. Por isso que o remédio anestesia, né? Dá aquela anestesia. Sim. Assim como o remédio, uma dosezinha de uísque também anestesia, né?
Várias coisas Sim, anestesiam, são as né? rotas de Rotas de fuga, né? fuga. Muitas rotas de fuga que nós temos. E isso é uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção, né? E a pandemia trouxe, a quarentena trouxe esse convite, né, da gente, que a gente não pode estar fugindo muito, né? Então a gente foge em círculos dentro do pequeno espaço que a gente tem da nossa vida, da nossa casa. Então chega uma hora que você desiste, né? Porque algumas pessoas desistiram e começaram a olhar para si, né? Para dentro, né? Então eu Foram acho que empurradas, né? é, Ô, Sônia, a Soraya está falando aqui, passou voando, que bom. Que a live passou voando, sinal que foi bom, né? foi Passou bom. voando. A Mafalda está dizendo, Então, gostaria de agradecer pelas explicações tão preciosas. Bacana, Mafalda, que você curtiu. aham. E a Monique está falando, agora terei tempo para olhar para mim. Ó, que Muito maravilha, bom, isso Monique, aí. com certeza. Olha, eu vou passar um remédio aqui, uma posologia, que eu adoro passar para as pessoas. São 5 minutos de silêncio e de respiração 3 vezes ao dia. Que maravilha. Se fizer Nossa, isso, isso é uma bênção. maravilhoso. Só Uma bênção. silenciar, fechar os olhos, abrir esse espaço interno 3 vezes ao dia por 5 minutos. Isso é maravilhoso, né? Nossa, que bênção, com certeza. Então, Alexandre, a gente tem que Sim. encerrar, né? Eu queria te agradecer do fundo do meu coração por você estar aqui. Alexandre é meu terapeuta, Falou, é meu falou. psicólogo. Falei, se eu deixar de falar, seria uma injustiça não falar, né? E é uma pessoa que eu tenho assim, o mais profundo respeito e admiração, uma pessoa que vem me ajudando por muitos É anos. verdade. E por muitos anos, né? Nós estamos juntos numa jornada aí, né? De evolução, né? E tem sido maravilhoso, né? Ser atendida por você, cuidada por você, né? Que me ajuda a cuidar dos meus pacientes também. Sim. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigada. Obrigada às pessoas que vieram, que participaram da live. E, com certeza, você coloriu bastante o nosso espaço aqui, tá Poxa, bom? muito obrigado. Foi um prazer obrigada. também. Um prazer estar aqui. Uma delícia. Gostei muito. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu. A Rosânia botou lá, é meu também. É meu também. Beijo. Tchau, tchau.